da nossa falta de fé. Fala para você, meus irmãos, para vocês, meus irmãos e irmãs, o assunto do reino. Eu vou usar a palavra aqui básico, mas com muito cuidado, porque esse assunto deveria ser esgotado na nossa compreensão. Esgotado em que sentido? Na revelação que nós temos nas Escrituras. Nós temos que entender esse assunto do reino de Deus, porque esse será o grande advento. Será a manifestação do reino na vida do nosso Senhor. Ele vai consumar este assunto. E aí nós vamos ter a era do reino. E nesse tempo, Cristo e a igreja, eles vão governar juntos. Deus vai estabelecer o reino de Cristo na terra. Esse é o grande advento. Qual tem sido o nosso comprometimento pessoal e congregacional? O reino de Deus, ele é escatológico. Ele é escatológico. Significa que toda escatologia aponta para este reino, para esta consumação. Por isso, nosso Senhor Jesus, ele diz, buscai em primeiro lugar o reino. Não fique preso à sua vida periférica, à sua vida do dia a dia. Deus cuida de tudo. Estas são as palavras do nosso Senhor. Então, esses dois princípios, esses dois fundamentos, eles abrem para nós os ensinos de Cristo sobre a prática da oração. Então vamos aqui agora estudar essas parábolas. São três. É a parábola do amigo importuno, em Lucas capítulo 11, versículos 5 a 8. Nós vamos estudá-la daqui a pouco. A parábola do juiz iníquo, Lucas capítulo 18, versículos 1 a 8. E a parábola do fariseu publicano, ainda também em Lucas 18, versículos 9 a 14. Bom, vocês vão ver aqui nessa parábola, eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias, porque aqui nós vamos estudar essa parábola para começar a entender algo aqui sobre a oração. Vocês se lembram em Lucas 11, quando os discípulos pedem ao Senhor algo muito especial, porque foi a única coisa que ficou registrada nos evangelhos que eles pediram, os discípulos de maneira geral. Eles chegam para Jesus e pedem assim, Senhor, ensina-nos a orar. Olá. Ensina-nos a orar. Os próprios... Com certeza, esse pedido foi baseado naquilo que eles viram. Os próprios discípulos pediram isso. Eles viram em nosso Senhor que tudo em sua vida girava em torno daquela vida de oração. E a maneira como o Senhor orava. Porque para eles era um mundo desconhecido. Tudo que eles conheciam em termos de espiritualidade, profundidade, estava baseado no Velho Testamento, na liturgia do templo. Aquilo que vocês vão ver em João capítulo 2, em Mateus capítulo 21, é tudo que girava em torno daquele comércio da fé que estava limitado ao templo. É o que eles conheciam, eles não conheciam aquilo que eles viram em Jesus, era um mundo totalmente novo para eles. E várias vezes vocês vão ver citações onde diz que o nosso Senhor Jesus se retirava para lugares solitários e ali orava. Ali orava. Sua vida de oração foi algo que constrangeu o coração dos discípulos. Eles não pediram para o Senhor fazer deles bons pregadores, conselheiros, ou qualquer outra coisa. A única coisa que eles pediram é, Senhor, ensina-nos a orar. E aí Jesus vai colocar o padrão da oração daquilo que nós conhecemos, a oração do Pai Nosso. Então, vamos aqui agora, pelo menos já introduzir essa primeira parábola. Lucas capítulo 11, versículos 5 a 8 diz, disse-lhes ainda Jesus, qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite e lhe disser, amigo, empresta-me 3 pães. Pois um amigo meu, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. E outro lhe responda lá de dentro, dizendo, não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados, não posso levantar-me para vos dar. Versículo 8. Digo-vos que, se não levantar para dar-lhes, por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o de que tiver necessidade. Por isso, vos digo,
Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Bom, meus irmãos, aqui nós precisamos fazer correções, pelo menos para o nosso entendimento. Porque a ideia que esta palavra passa é que nós somos estes importunos. É como se essa palavra estivesse ensinando que nós temos que importunar Deus. Nós temos que ficar batendo, importunando. Essa é a ideia que essa palavra passa. Ela não pode ser interpretada assim. Primeiro que as palavras importunas, do versículo 7, e importunação, do versículo 8. Eu queria destacar que o que é legal desses trabalhos que a gente traz para compartilhar com vocês aqui, esses preletores, eles leem os versículos, eles dizem qual que é o versículo, e depois interpreta com base no que está escrito. E interpreta ligando um texto com outro texto. Não é da cabeça deles. E quando é da cabeça deles, eles se manifestam, dizendo que é da cabeça deles. Então, o que nós devemos entender? O que eu entendo? O Espírito Santo que guia esses preletores, assim como ele deve estar me guiando. Não quer dizer que a gente ouça o Espírito Santo 100%, só Cristo ouviu perfeitamente 100%. Nós fazemos o melhor e vamos errar. Mas o que é importante? O importante é melhorar esse relacionamento para cada vez entender melhor o Espírito Santo. E estudar a Bíblia, porque a Bíblia está escrito, e a Bíblia não é intelectualmente que você entende a Bíblia, é espiritualmente. Chama-se revelação. Ele está explicando aí, com essa parábola que ele acabou de comentar, da honra de Deus com o que ele promete. Vocês vão ver o que ele vai falar. E o nosso objetivo aqui é que vocês vão no original, tá? E o original tá lá na playlist do preletor Luiz Fontes, tá? E eu vou criar também uma playlist dessas lições de oração que eu acho muito importante para todos nós. São palavras totalmente diferentes no texto grego. Isso já muda tudo. Aí, ó. Totalmente diferente. A palavra importunos, aqui no versículo 7, é o termo grego kopos, K-O-P-O-S, kopos. Significa bater no peito afligido. Bater no peito, o ato de bater no peito por aflição, por desespero. Então aqui nós temos uma pessoa desesperada. Agora, a outra palavra, importunação, no versículo 8, fará por causa da importunação. A palavra aqui, anadeia, é o termo grego, anadeia. Então, nós precisamos estudar essa palavra, porque essa palavra tem a ver com a cultura e com o costume daquela época. Ela vai mudar todo o sentido daquilo que vocês entendem como importunação. Esse termo aqui é muito interessante, porque fala de um sentimento de repugnância moral, tem a ver com o ato de uma pessoa se guardar da vergonha. Olha as explicações que ele não dá. permitir estar debaixo de um estado de vergonha. É isso que essa palavra significa. O ato de fazer algo vergonhoso. Escreve aí. O ato de fazer algo vergonhoso. Se você traduz essa palavra em conformidade com o texto grego, ela vai perder o sentido, aparentemente. A palavra vai perder o sentido, mas não vai. Porque nós temos o dever de estudar a cultura, conhecer, o que pudermos conhecer da cultura daquele povo da Palestina. E deixa eu contar algo para vocês. Irmãos, irmãs, na cultura daquele tempo, a hospitalidade era uma questão de honra. Uma pessoa que não... Ele está explicando a tal parábola. E está falando agora explicando que essa hospitalidade como era naquela época. Mas veja que ele vai falar. Que interessante, hoje não é mais assim, né? Exercia a virtude da hospitalidade, era uma pessoa desonrada. Era uma pessoa que ninguém
queria tê-la por amigo. Por isso, aqui tem um termo, amigo. A hospitalidade, naquela época, era uma prática que tinha a ver com o nome da pessoa. Se uma pessoa não exercesse a hospitalidade, ela estava maculando o seu nome diante de toda a comunidade. Era uma pessoa sem prestígio. Era uma pessoa que ninguém dava valor. Naquela época. Então, as pessoas